Deus me deu uma palavra em duas partes. Hoje eu começo a partir da primeira. São 7 princípios para uma vida sobrenatural. Pegue sua caneta, abra seu coração e anote. Não são fórmulas mágicas. São caminhos bíblicos que posicionam você para que a ação de Deus se manifeste. Vou dizer algo direto. Não espere garantia mecânica, espere um relacionamento que produz sobrenatural. Começo com uma passagem que resume o espírito do primeiro princípio. Se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Essa é a porta. Princípio 1. Pacificador. Texto original. Romanos 12:18 não é conselho social, é estratégia espiritual. A paz que eu semeio no meu lar, no meu trabalho, na minha igreja, é solo fértil para o agir de Deus. Salomão, no ápice de seu reinado, teve paz e isso abriu portas para sabedoria e prosperidade. Não porque paz é mágica, mas porque a paz preserva a ordem, promove sabedoria nas decisões e impede que as bênçãos sejam destruídas por contendas. Imagine 2 mesas. Numa, a confusão, palavras cortantes, ciúmes, disputas por posição. Na outra, mesmo com problemas, há pessoas que escolhem ouvir, que pedem perdão, que plantam reconciliação. Onde a presença de Deus pousa com mais facilidade? Onde há paz. É simples e ao mesmo tempo exige esforço. Ser pacificador pede coragem. Muitas vezes significa silenciar a sua própria defesa para preservar o outro. Outras vezes significa confrontar com amor para resgatar a verdade. Como aplicar hoje? 3 passos práticos. 1. Decida primeiro internamente. Minha prioridade é a paz. Antes de responder no calor, respire, peça a Deus sabedoria e escolha a reconciliação. Isso não é omissão diante do mal, é domínio próprio diante do impulso de ferir. 2. Faça uma atitude concreta de reconciliação esta semana. Mande uma mensagem, peça um encontro, ofereça perdão ou peça perdão. Semear paz exige atitude, não idealismo. 3. Defina limites sábios. A paz que agrada a Deus não é permitir abuso. Honrar a paz pode e deve conviver com proteção, buscar ajuda, aconselhamento, intervenção quando necessário. Mini gancho. O que você planta hoje, colherá depois. Semeie paz e a colheita poderá ser inesperada. Antes de seguir, um convite prático. Se esta palavra tocou você, escreva nos comentários semear a paz. Não é post, é compromisso. Se inscreva e venha comigo nessa jornada, porque vamos construir um caminho prático para o sobrenatural. Princípio 2. Afastar-se da aparência do mal, texto original. Judas nos adverte a guardar-nos das seduções que parecem inofensivas. Hebreus lembra que o Senhor ajuda os que são tentados. João nos lembra que o pecado escraviza. Há um laço espiritual que se prende naquilo que você minimizou. A queda muitas vezes começa pelo que parece bom ou não faz mal. E aí está o perigo. Chamo de o laço do passarinheiro, aquilo que prende devagarinho. Um negócio pouco transparente, uma relação que pede concessões constantes, um hábito que você normaliza. Quando a pessoa se encontra presa, as cores do que era belo já mudaram. As consequências espirituais vêm em forma de perda de paz, portas fechadas e pecado que alimenta outro pecado. Sinais de laço espiritual a observar. Objetivamente, você perde tempo espiritual sem perceber. Situações que demandam pequenas concessões morais vão se repetindo. A vergonha, escondimento, uma excitação que mistura prazer e culpa. Medidas imediatas. 1. Confissão e arrependimento claros. Dizer a Deus e, quando necessário, a uma liderança confiável. A confissão quebra a potência do laço. 2. Afastamento prático. Saia da situação. Pode ser cortar contato, vender um negócio comprometido, recusar uma proposta. A retirada é estratégica, não covarde. 3. Substituição. Ocupe o espaço com algo saudável. Relacionamento, serviço, oração, discipulado. Você não apenas abandona um caminho, você toma outro. Testemunho.
Conheci pessoas que minimizaram pequenas concessões por anos e depois descobriram que precisaram reaprender a caminhar com Deus. Por outro lado, vi alguém declarar guerra aos pequenos prazeres que prenderam sua alma e, em poucos meses, experimentar liberdade e clareza para ouvir a voz de Deus. Não é instantâneo, é processo. Mini gancho. O próximo princípio é um portão de acesso, honra. Se você quer desbloquear algo maior, aprenda a honrar. Princípio 3. Lei da honra. Texto original. Honra é categoria espiritual. Romanos 13:7 nos chama a dar a cada um o que é devido. A Escritura ordena respeito aos pais, Êxodo 20, e a honrar autoridades. Mas honra vai além de protocolo. Honra é reconhecer a ordem, preservar relacionamentos e abrir caminhos. Quando eu honro, eu não estou concordando com tudo. Eu estou reconhecendo posição, sacrifício ou papel. Honrar abre portas porque provoca favor de Deus e dos homens. Não como manipulação, mas como consequência de um coração que reconhece limites e autoridade. Há 5 categorias que precisamos cuidar. A. Deus. B. Quem te ajuda. C. Os que têm honra na comunidade. D. Os pais. E. As autoridades legítimas. Exemplos práticos. Honrar a Deus. Culto, integridade, prioridade de comunhão, tempo de oração. Honrar quem te ajuda. Professores, mentores, quem investe recursos em você. Honrar quem tem honra. Aprender a respeitar pessoas que, por serviço ou posição, carregam responsabilidade. Honrar os pais. Cuidado, respeito, escuta. Mesmo quando há desentendimentos, respeite a dignidade. Honrar autoridades, submissão às regras e prestação de contas onde for saudável. Limites necessários. Honra não é cobertura de pecado. Se alguém usa autoridade para destruir, honrar não significa calar-se ou aceitar abuso. Honra vem acompanhada de responsabilidade. E quando há ferimento, a justiça e a proteção são mandamentos bíblicos também. Honrar é sábio. Consentir em violência é tolice. Aplicação hoje. 1. Faça uma lista de 3 pessoas que merecem sua honra e encontre uma forma real de demonstrar isso nesta semana. 2. Reconheça internamente. Eu não sou maior que a comunidade, sou parte dela. 3. Se há tensão com uma autoridade, procure mediação bíblica, diálogo, aconselhamento, proteção quando necessário. Mini gancho, honra organiza sua vida para o sobrenatural, mas generosidade lubrifica as portas. O próximo princípio mostra isso. Princípio 4. Generosidade. Texto original. A Escritura é clara. Há bênção em dar. Provérbios diz que quem dá se farta. Atos registra a palavra de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Aquele que semeia com alegria, colhe fruto espiritual. Generosidade não é gasto, é investimento de fé. História bíblica. A viúva de Sarepta foi uma mulher que, no meio da escassez, ouviu do profeta Elias: Eu tenho ordem de Deus, entrega o pouco que tens. Ela deu seu último pão e foi sostenida. Não é superstição, é agir em obediência diante de Deus. Quando a pessoa dá na fé, ela não está comprando bênçãos, ela está alinhando seu coração à provisão de Deus, criando espaço para o Senhor agir. Testemunho contemporâneo. Lembro-me de uma mulher em Chapecó que experimentou libertação em sua vida depois de um tempo de entrega e ajuda aos necessitados. Não atribuo um cálculo automático ao gesto. O que aconteceu foi que ela se reposicionou, quebrou ciclos de egoísmo e entrou numa dinâmica em que Deus agiu. 4 áreas para semear generosidade. 1. Pobres e vulneráveis. Ajude quem não pode retribuir. 2. Mentores e líderes espirituais. Reconheça quem investe em você. 3. Servos da casa de Deus. Sustente os que trabalham para manter o ministério. 4. O próprio reino de Deus. Ofertas, missões, ações transformadoras. Prática semanal. Determine um valor ou ação simples e consistente. Não precisa ser alto, precisa ser fiel. A regularidade revela caráter.
Observação pastoral. Generosidade não deve ser usada para manipular ou para justificar descuido com família. Equilíbrio e sabedoria são essenciais. Transição e pausa para a oração. Antes de avançarmos para os princípios seguintes, quero orar convosco. Senhor, agradecemos pela palavra. Dá-nos graça para praticar. Quebra o que nos prende e ensina-nos a honrar e a dar com alegria. Pedimos discernimento para afastar o que nos enreda. Em nome de Jesus, amém. Princípio 5. Vida de oração. Derivado. Agora eu marco. Os 4 primeiros princípios acima foram extraídos diretamente do ensino que me foi dado. Os 3 seguintes são desdobramentos que o Espírito indicou como complementos necessários para completar os 7 pedidos pelo título. Eles são coerentes com o mesmo Espírito e as ênfases que temos visto, e por isso os apresento como princípios derivados. Vida de oração é o fundamento. A oração não é uma técnica, é relacionamento. Jesus nos ensinou a orar, e também a orar em segredo. Mateus 6:6. Não se trata apenas de falar, mas de consistência e presença. O sobrenatural começa no lugar onde a alma aprende a esperar. Por que oração é princípio indispensável? Porque a oração é o canal pelo qual Deus fala e o espírito humano aprende a alinhar desejos à vontade divina. Porque sem disciplina de oração, você age empurrado por circunstâncias e não guiado pela direção do céu. Porque muitas vezes aquilo que a guerra espiritual quer roubar é o tempo que você reserva para estar com Deus. Como construir uma vida de oração? 1. Tempo sagrado diário. Comece com 15 minutos. Não mais desculpas, menos perfeccionismo. Se isso lhe parece impossível, reserve 5 e aumente. 2. Estruture 3 movimentos: adoração e gratidão, confissão e entrega, intercessão e petição. Adoração abre o canal. Confissão limpa o terreno. Intercessão estende a fé. 3. Anote o que Deus responde. Um caderno de oração transforma a experiência esporádica em histórico de fé. Quando você relê respostas anteriores, sua fé se estabiliza. Exercício prático imediato. Escolha uma necessidade concreta, espiritual, familiar, financeira ou de saúde, e comprometa-se a orar por ela diariamente por 7 dias. A disciplina começa no pequeno. Mini gancho. A oração muda seus caminhos. A próxima peça complementar liga-se à obediência e colheita. Semeadura consistente. Princípio 6. Semeadura e obediência. Derivado. Semeadura bíblica é o princípio de plantar para colher. Não é troca mecânica, é lei criacional. Aquilo que você entrega de vida volta segundo sua natureza. Gálatas 6:7 nos adverte que ninguém se engane. Deus não zomba. Aquilo que se planta, colhe-se. Mas aqui quero acrescentar a palavra obediência. Semeadura que dá fruto é acompanhada de obediência ao chamado, seja no cuidado com recursos, seja no seguimento dos mandamentos de Deus. Observação prática. Muitas vezes as pessoas querem a colheita, mas não o processo. Querem o fruto e não o cultivo. A colheita exige tempo, cuidado, paciência e repetição. Há 3 dimensões. 1. Intencional. Planejar a semeadura, definir onde e como semear. 2. Consistente. Manter a prática mesmo quando não se vê retorno imediato. 3. Sábia. Semear no lugar certo. Decisões e relacionamentos que geram vida. Ilustração. A viúva de Sarepta não semeou por medo, semeou por fé, e a provisão a alcançou no processo. Nós precisamos aprender a semear obedientemente, mesmo quando a economia da alma parece contra nós. Princípio 7. Longanimidade, perseverança, derivado. Finalmente, e este princípio é o cimento, longanimidade. Perseverança é a capacidade de manter o curso, mesmo sob pressão emocional. Moisés teve momentos de explosão. Sansão cedeu ao impulso. Ambas as histórias nos lembram que controle emocional e visão a longo prazo são essenciais. A Bíblia nos chama a resistir, a esperar,
a prosseguir com paciência. Tiago diz que a prova produz perseverança. A perseverança aperfeiçoa o caráter. Como cultivar longanimidade? 1. Treine domínio próprio. Pratique recuar antes de reagir. Conte até 10. Busque conselhos. 2. Tenha uma visão de longo prazo. Escreva onde quer estar em 5 anos e alinhe decisões diárias àquela visão. 3. Encontre suporte. Comunidade, mentor, terapia quando necessário. Você não foi feito para vencer eternamente sozinho. Mini gancho. Esses 3 últimos princípios, vida de oração, semeadura, obediência, longanimidade, são complementos que firmam os 4 primeiros. Juntos, formam os 7 caminhos que o Senhor me deu para uma vida sobrenatural. Mas antes de concluir, quero que você veja como esses princípios entram em conflito com o imediatismo do mundo. Quer-se sucesso rápido, bênção instantânea. Deus, muitas vezes, opera no lento, no fiel. Um caso para lembrar. Lembro de um período em que tudo parecia contra. Grandes expectativas, portas fechando, vozes contrárias ao redor. A tentação era a revolta. Fazer justiça com as próprias mãos, tomar atalhos, reagir com amargura. Em vez disso, decidimos semear. Orar diariamente, honrar autoridades, praticar generosidade e guardar fé. Não foi um passe de mágica, foram meses de disciplina. Mas quando Deus agiu, agiu com autoridade. O sobrenatural que entrou não foi apenas para resolver um problema. Foi para estabilizar uma família e abrir um ministério que hoje alcança outros. Aqui termina a parte que quero plantar hoje. 4 princípios extraídos diretamente do ensino que recebi e 3 princípios que estendem aquilo que já vinha sendo enfatizado. Vida de oração, semeadura obediente, longanimidade. Ao aplicar estes primeiros princípios, muitas portas começam a se abrir. Mas não encerrarei a palavra sem mostrar aplicações práticas mais profundas e sem responder às objeções que surgem. E quando eu já fiz tudo e nada acontece? E se eu honrei e fui ferido? Como juntar generosidade com sabedoria financeira? São perguntas legítimas que merecem resposta concreta. Vou começar a responder com um exemplo prático de aplicação que mistura os princípios. Imagine uma família à beira de um colapso financeiro. Onde começar? Primeiro, pacificação do lar. Segundo, cortar aquilo que prende a família em acordos escusos. Terceiro, restaurar honra entre membros. Quarto, reestruturar o orçamento com generosidade controlada. Quinto, estabelecer tempos de oração em família. Sexto, criar um plano de semeadura mensal. Sétimo, comprometer-se à perseverança de 1 ano. 1 ano de prática com fé e obediência já altera muitos rumos. Fique comigo. Vou detalhar passo a passo esses planos, dar modelos práticos de semeadura semanal, responder dúvidas sobre honrar em situações de abuso e ensinar como orar quando tudo parece seco. Quero falar também do caso da mulher que saiu de uma depressão após uma campanha de 7 dias de jejum e oração. O testemunho será contado com cuidado e respeito, e mostrar o vínculo entre posicionamento espiritual e intervenção divina, sempre lembrando que não vendemos garantias, apenas princípios que abrem caminho. Antes de avançar, peço que agora, em silêncio, pense uma área de sua vida que precisa de sobrenatural. Família, finanças, saúde, ministério, casamento. Segure essa necessidade na oração pessoal. No próximo bloco, vou oferecer um roteiro prático de 7 dias para posicionamento espiritual, com orientações de oração, jejum, ações concretas de semeadura e como medir os sinais de movimentação de Deus. Não sinais supersticiosos, mas sinais de mudança de atitude, portas que se abrem, paz que chega. Permaneça comigo. Em breve, vamos descer ao detalhe. Planos semanais, diálogo com a autoridade quando honra parece ferida, limites para não confundir submissão com silêncio diante do mal e formas de proteger seu tempo espiritual contra quem quer roubá-lo. Essas respostas vêm agora, e à medida que eu entregar esses guias práticos, quero que você já esteja anotando,
preparando um caderno de oração e alinhando 3 ações que fará ainda esta semana. No próximo trecho, começarei por apresentar o roteiro de 7 dias. O primeiro dia será sobre pacificação e confissão. O segundo dia, corte de laços. O terceiro, ato de honra. O quarto, prática de generosidade. O quinto, estabelecimento de tempo de oração. O sexto, semeadura obediente. O sétimo, exercício de longanimidade com visão. Antes de prosseguir para esse roteiro passo a passo, vamos orar brevemente pelo desejo que você trouxe agora. Senhor, nós te apresentamos as necessidades que caíram no coração. Dá-nos coragem para praticar estes princípios. Não permita que o medo nos paralise. Nos dê discernimento para distinguir honra de conivência e nos fortaleça para empreender a ação. Em nome de Jesus, pedimos direção e ousadia para obedecer. Amém. A seguir, vou abrir o primeiro dia do roteiro e explicar como fazer cada ação com equilíbrio e segurança. E vou começar pelo maior inimigo das milagres, o imediatismo e a ansiedade. Se você tem pressa, este trecho será essencial. Dia 1. Pacificação e confissão. O primeiro passo do roteiro. Hora de agir. Comece o dia declarando que a sua prioridade esta semana é semear paz. Leia Romanos 12:18 e coloque essa intenção em palavras. Senhor, me dá graça para ser pacificador. Pela manhã, antes de checar o telefone, faça 3 coisas. 1. 5 minutos de silêncio para pedir direção. 2. Uma confissão breve sobre atitudes que geraram discórdia. 3. Uma lista das 3 pessoas com quem precisa restaurar comunhão esta semana. Roteiro prático do dia. Pela manhã, confissão e entrega. Fale com Deus com sinceridade, reconheça seus erros e peça coragem para reparar feridas. Use palavras simples e objetivas. Ao longo do dia, em toda interação, faça a pergunta interna: isto vai plantar paz ou conflito? Se a resposta for conflito, escolha silêncio, oração rápida e depois um gesto para reconciliar. Ao final do dia, execute um ato concreto de reconciliação com pelo menos uma pessoa da sua lista. Uma mensagem, um pedido de encontro, uma ligação. Se for seguro, diga: quero restaurar paz entre nós. Como posso ajudar? Pequena oração modelo que você pode usar. Senhor, me faz instrumento de reconciliação. Dá-me domínio próprio para responder com graça e coragem para buscar restauração quando preciso. Em nome de Jesus. Amém. Sinais de movimentação. A paz interna que não depende de justificativas alheias, portas que deixam de ranger em família, conversas mais calmas. Esses são os primeiros sinais de que o solo está sendo preparado. Dia 2. Corte de laços e afastamento estratégico. Comece o dia com uma leitura prática de 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda a aparência do mal e faça uma avaliação honesta, onde você tem tolerado pequenas concessões que, somadas, criaram um laço. Identifique 2 áreas. Pode ser uma relação, um hábito digital, um compromisso financeiro, e elabore um plano de saída. Roteiro prático do dia. Mapeie o laço. Escreva o que acontece, quando começou, quais pequenas concessões foram toleradas. Tarefa concreta. Faça um corte prático e imediato, adaptado à sua situação. Bloquear contatos que geram tentação, cancelar uma assinatura que incentiva consumo imprudente, recusar uma proposta de negócio que comprometa sua integridade. Peça apoio. Comunique a alguém de confiança que você fará essa mudança e peça que acompanhe seus primeiros passos. Proteção pastoral. Se o laço envolve abuso ou risco, busque ajuda profissional e legal imediatamente. A retirada estratégica é prudência, não covardia. Sinais de liberdade, diminuição da culpa, retomada do tempo espiritual, clareza nas decisões. Quando o laço enfraquece, você começa a perceber portas que estavam fechadas, voltando a se abrir. Dia 3. Ato de honra que desbloqueia favor. Leia Romanos 13:7 e pense em quem lhe deu apoio, quem investiu em você
e quem ocupa posição legítima de autoridade sobre a sua vida. Hoje é dia de praticar honra de maneira concreta e intencional. Roteiro prático do dia. Liste 3 pessoas que merecem sua honra agora. Um mentor, um líder, um pai ou mãe. Faça um gesto de honra, escreva uma carta, ofereça um elogio público, contribua com algo prático para o ministério ou a vida dessa pessoa. Se houver tensão, dê um passo de respeito formais. Peça um diálogo, apresente um pedido de reconciliação com humildade e, se necessário, inclua mediação. Limites claros. Honrar não significa conivência com injustiça. Se a honra está sendo usada para ocultar abuso, busque amparo e justiça. Honra verdadeira age dentro da verdade. Sinais de abertura. Reconhecimento público de quem serve. Portas de colaboração que se abrem. Redes que começam a chamar você para oportunidades que exigem confiança. Dia 4. Generosidade prática e intencional. Leia Provérbios 11:25 e reflita. Generosidade é crescimento de caráter, não fórmula de troca. Hoje é dia de semear ali onde ninguém poderá pagar você de volta. Roteiro prático do dia. Determine um gesto de generosidade que você fará esta semana em pelo menos uma das 4 áreas: pobres e vulneráveis, mentores, servos do ministério, projeto do reino. Faça um plano financeiro curto. Defina um valor ou uma ação. Por exemplo, uma cesta básica, uma hora de serviço voluntário, um presente para um mentor. Se o orçamento for apertado, prefira tempo e serviço. Compaixão é medida em entrega, não só em dinheiro. Peça a Deus discernimento para onde sua oferta deve ir e anote o que acontece após a ação. Combinar generosidade com sabedoria. Mantenha um fundo de emergência familiar. Nunca sacrifique o sustento básico da família para fazer um gesto de generosidade. Generosidade bíblica caminha com mordomia. Sinais de resposta. Portas pequenas que se abrem em seguida. Convite para servir, conexões que trazem nova informação, paz no coração. Lembre, o fruto pode levar tempo, mas o caráter já está sendo formado. Dia 5. Estabelecer tempo sagrado de oração. Hoje, vamos praticar a disciplina diária que sustenta todo o resto. Leia Mateus 6:6 e escolha um horário que será seu. 15 minutos pela manhã, ou à noite, ou dividido em 3 blocos de 5 minutos. Roteiro prático do dia. Estrutura simples. 1. Adoração e gratidão. 2, 3 minutos. 2. Confissão e entrega. 2, 3 minutos. 3. Petição e intercessão. 8, 10 minutos. Se desejar, feche com silêncio de 2 minutos para ouvir. Comece um caderno de oração. Anote pedidos e também sinais de resposta. Ao final do dia, escreva uma linha sobre o que você percebeu. Inclua uma prática de jejum opcional, um tempo de renúncia voluntária, para amplificar a oração, mas com sabedoria e sob condição física segura. Sinais de posicionamento. Maior clareza nas prioridades, menor reação emocional, respostas sutis que fortalecem a fé, uma palavra no culto, um telefonema providencial, paz que antecede soluções. Dia 6. Semeadura obediente e planejar colheitas. Hoje você vai desenhar um plano de semeadura que seja consistente, intencional e alinhado com sua vocação. Leia Gálatas 6:7 como advertência e promessa. Aquilo que se planta, se colhe. Roteiro prático do dia. Defina 3 frentes de semeadura. Financeira, oferta fixa semanal ou mensal. Tempo, serviço regular no ministério ou comunidade. E relacionamentos, mentoria ou discipulado. Monte um cronograma simples. Quanto semeará por mês? Que horas da semana dedicará ao serviço? Com quem terá reuniões de prestação de contas? Revise suas prioridades financeiras. Pague dívidas essenciais. Construa uma reserva e então determine o percentual fiel e sustentável para semear. Modelos de semeadura. Se você ganha pouco, 1% a 5% de forma consistente, serviço semanal, uma visita a um necessitado por mês.
Se você tem estabilidade, 5% a 10% ou um valor fixo que não comprometa o sustento familiar. Mentoria mensal, apoio a um projeto missionário. A chave é fidelidade e obediência, não a grandeza do número. Sinais de colheita. Mudanças internas que precedem as mudanças externas. Maior visão, oportunidades que surgem por conexão, fruto nas vidas que você alcança ao servir. Lembre, a colheita muitas vezes é acumulativa. Dia 7. Exercício de longanimidade e visão a longo prazo. Este dia é treino de resistência. Leia Tiago 1:2-4 ou Romanos 5:3-5 e veja que o caráter se forma nas provas. Roteiro prático do dia. Escreva uma visão de 5 anos para sua família, ministério e esfera profissional. Seja específico. Onde quer estar, quem quer servir, que fruto deseja ver. Liste 3 decisões diárias que alinharão você a essa visão. Pequenas escolhas de hoje determinam o destino de amanhã. Faça um pacto com um parceiro de responsabilidade, um amigo, um líder, um mentor. Comprometa-se a relatar seu progresso a essa pessoa a cada mês. Treino de domínio próprio. Pratique responder em vez de reagir. Ao sentir impulsos fortes, recuar 24 horas antes de uma decisão importante. Se tropeçar, confesse, corrija, volte ao caminho. A longanimidade não é a ausência de falhas, é a persistência em recomeçar. Sinais de perseverança. Menos decisões impulsivas, agendas que se alinham à visão, apoio comunitário que se fortalece. O tempo trabalha ao lado da fidelidade. Como medir sinais de movimentação do sobrenatural, não confunda movimento emocional com movimento divino. Para discernir progresso, observe sinais concretos e verificáveis. Paz que permanece independentemente dos resultados imediatos. Mudanças de comportamento reais em você e nos outros. Perdão concedido, laços cortados, padrões antigos interrompidos. Portas práticas que se abrem. Oportunidades de serviço, convites que fazem sentido, recursos que aparecem de maneira legítima. Confirmação na comunidade. Líderes e irmãos testemunhando transformação. Respostas registradas no caderno de oração. Compare a semana 1 com a semana 4. Quando parece que nada acontece, essa pergunta é a mais legítima. E quando eu já fiz tudo e nada acontece? Minhas respostas pastorais são práticas e bíblicas. 1. Revise o seu coração. Algumas atitudes escondidas podem bloquear a resposta. Orgulho, falta de perdão, desonestidade. Confissão e arrependimento são o primeiro remédio. 2. Persista na disciplina. Deus muitas vezes opera no fiel e no repetitivo, varejando o chão, não no estalo. 3. Busque comunidade. Não latrine espiritual de isolamento. Procure mentores, pastores e companheiros de fé que possam orar com você e oferecer perspectiva. 4. Examine tua fé prática. A obediência plena? A promessa se posiciona com condição de obediência em muitos textos bíblicos. 5. Permaneça paciente no tempo de Deus e aberto à mudança de rota. Às vezes, o que parece não acontecer é redireção para algo diferente, porém mais ousado. O que fazer quando honrar feriu você? Honrar não é passaporte para abuso. Se você honrou e foi ferido, priorize proteção e justiça. Procure ajuda, registre a agressão, busque meios legais e pastorais. Teste a liderança. Líderes saudáveis ouvem, se arrependem e fazem reparação. Se a liderança protege o agressor, a honra não exige permanência. Busque cura e restauração, aconselhamento, terapia e comunidade segura. Honrar é virtude. Sofrer abuso exige ação concreta de proteção. Como conciliar generosidade com sabedoria financeira? Generosidade sábia tem planejamento. Orçamento primeiro, oferta depois. Cuidar da família é mandamento. 1 Timóteo 5 oferece princípios de responsabilidade. Reserve uma porcentagem sustentável. Não arrisque o sustento por um ato emocional. Busque aconselhamento financeiro quando necessário. A Bíblia nos chama à mordomia, não à imprudência.
Considere formas criativas de semear: serviço, mentoria, entrega de tempo além do dinheiro. Testemunho. Com cuidado e respeito. Havia uma mulher que experimentou libertação de depressão depois de uma campanha de oração e obediência que durou 7 dias. Não apresento isso como fórmula, apresento como relato de posicionamento. Ela se submeteu à pacificação do lar, interrompeu relações prejudiciais, restabeleceu hábitos de oração, praticou generosidade medida e procurou ajuda clínica. Em poucos dias começou a sentir clareza e, ao longo de semanas, houve melhora significativa. 2 pontos cruciais daquele caso: interação entre fé e ação responsável e presença de comunidade que acompanhou com oração e suporte prático. O sobrenatural veio, mas veio no quadro de obediência, acompanhamento e intervenção profissional quando necessário. Estratégias de proteção do tempo espiritual. Quem quer viver o sobrenatural precisa proteger seu tempo. Bloqueie horários no calendário para oração, leitura e serviço. Trate como compromisso inegociável. Defina limites para redes sociais e reuniões que sugam energia sem produzir fruto. Use o exemplo de uma bolha de silêncio de meia hora diária sem interrupções. Se você tem filhos, combine com um cônjuge um horário de troca. Peça a quem convive com você para respeitar esses momentos. Explique que é vital para a família. Modelo prático mensal de semeadura e disciplina. Exemplo. Semana 1. Pacificação em foco. Encontros para restaurar relacionamentos. Ajuste em orçamento familiar. Semana 2. Corte de laços. Revisão e execução de cortes necessários. Apoio terapêutico ou legal se precisar. Semana 3. Generosidade ativa. Ação concreta em favor de um vulnerável plus. Pequena oferta para ministério. Semana 4. Tempo espiritual e prestação de contas. Relatório ao parceiro de responsabilidade. Revisão de caderno de oração. Repetição mês a mês, renovando a visão de 5 anos, é o caminho que forma um caráter pronto para o sobrenatural. Perguntas frequentes respondidas com clareza. E se eu orar e nada acontecer? Persistência, comunidade e revisão do coração são imprescindíveis. Às vezes, Deus responde pela mudança do nosso coração antes de mudar a situação externa. Posso honrar alguém que me prejudicou? Honre a posição. Proteja a pessoa ferida. Honra pública pode andar com ações que restauram justiça. Generosidade não vai me deixar vulnerável? Generosidade com sabedoria e limites é a chave. Nunca se precipite até pôr sua casa em ordem. A Bíblia cuida do equilíbrio entre ajudar e prover a própria família. Declaração de compromisso. Agora eu quero que você declare comigo, ainda em voz baixa ou alta, conforme puder. Senhor, eu escolho plantar estes princípios: pacificação, corte do laço, honra, generosidade, oração, semeadura obediente e perseverança. Dá-me graça para praticar. Fale isso agora e escreva no seu caderno de oração o compromisso. 3 ações que fará esta semana. Oração final. Curta, congregacional. Senhor Deus, nós te apresentamos este compromisso. Dá-nos graça para obedecer, coragem para cortar o que nos prende e sabedoria para honrar com justiça. Ajuda-nos a semear com fé e perseverar com paciência. Que tua paz nos torne férteis para o teu agir. Em nome de Jesus, amém. Encerramento e convite. Estes 7 princípios formam o caminho prático para você se posicionar ao sobrenatural de Deus. 4 extraídos do ensino que me foi dado e 3 desdobramentos complementares que o Espírito confirmou como necessários para completar a lista. Agora que você tem o roteiro de 7 dias e o plano mensal, escolha uma área de vida para começar e assuma um compromisso de 12 semanas. Se você quer, no próximo encontro, eu trago modelos detalhados de orçamento para semear com sabedoria, scripts de conversas para restaurar honra em família e exercícios práticos para treinar domínio emocional. Se essa palavra tocou seu coração e você está disposto a praticar, inscreva-se no canal e convide alguém para fazer esse processo com você. Vá
e pratique os princípios com fé, sabedoria e comunidade. O sobrenatural acontece quando a nossa obediência se encontra com a graça de Deus.